quero expor um tema que nós possivelmente ouvimos muito no ano passado, o tema da justificação pela fé, ou o sola fide, especificamente na pessoa do Martinho Lutero. E eu peço então que você, por favor, abra comigo então em dois textos das Escrituras. Primeiro, abra no texto do livro dos Salmos, Salmo 130, nós vamos ler o verso de número 3. E depois nós vamos abrir então em Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Vamos ler novamente. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Por favor, abra comigo Romanos, capítulo de número 1, verso 16 e verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, e nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós oramos e rogamos ao Senhor que esta palavra venha se tornar viva no nosso coração, Pai. Que as verdades deste texto, que esses princípios, ó Deus, tão poderosos que resistiram ao tempo, venham saltar do texto ao nosso coração, Pai, e transformar as nossas vidas. Nós precisamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos sair daqui mais parecido com Teu Filho Jesus. Então, por favor, faz isso para a Tua glória e para a nossa alegria, Senhor. E para a alegria, ó Deus, do nosso coração. Em Cristo nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu ainda estou respirando a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Nós comemoramos no último dia 31 de outubro, 500 anos da Reforma Protestante. Eu não sei se os irmãos viram, mas o Centro de Estudos Dom Bosco, Centro de Estudos da Teologia Católica, Dom Bosco, ele lançou uma campanha. Ele lançou uma campanha com o título Protestantes, voltem para casa. Protestantes, voltem para casa. Para o catolicismo romano, nós somos filhos rebeldes. Para o catolicismo romano, nós somos como filhos pródigos. E a pergunta é: será que é possível voltar a Roma? Será que Roma é o nosso lar? O sola fide, com letras garrafais, vai responder que não. Nós somos protestantes. Nós protestamos contra qualquer instituição, contra qualquer homem, contra qualquer falsa doutrina, falso evangelho, que venha diminuir, que venha rebaixar a mensagem do Evangelho. Nós não queremos voltar para Roma. Nós não vamos voltar para Roma. E aí eu quero então adentrar neste sola, o sola fide, que foi o estopim da Reforma Protestante. Dos 5 slogans da Reforma Protestante, a começar pelo sola escritura, o sola fide foi o primeiro sola, foi aquele sola que começou então a perturbar o coração de Martinho Lutero. Então, para
entender um pouco sobre o sola fide, dentro do contexto do período da Reforma, eu quero galgar com os irmãos em algumas crises do reformador alemão Martinho Lutero. Lutero, ele teve 3 grandes crises na sua vida. A primeira crise foi a crise religiosa, a crise do medo, Lutero, ele nasceu e cresceu numa família religiosa. Seu pai e sua mãe eram católicos piedosos, roxos. Praticamente a vida de Lutero, sua infância, era da casa para a paróquia, da paróquia para a casa. Na escola mesmo, Lutero teve o primeiro contato com a língua latim, que é a língua da religião predominante na época. Seu pai Hans Lutero, todas as noites, sentavam com seus filhos em volta da cama, dobrava os seus joelhos ali e rezava então a padroeira, chamada Santa Ana, padroeira dos mineiros. Hans Lutero, o pai de Lutero, era um mineiro. Na sua juventude, Lutero começou a ter o primeiro contato com a teologia, quando estudou na Universidade de Erfurt. Lutero foi bacharel em artes, e tudo isso então estava muito bem presente no coração de Lutero. Porém, Lutero não desejava ser monge. Lutero desejava tirar o seu pai das minas. E para tirar os seus pais das minas, ele não poderia ser um paroco, ele não poderia ser um monge, ele deveria ser um profissional de sucesso. Então, ele começou a sonhar com a faculdade de Direito. Porém, tudo mudou. No dia 2 de julho de 1505, Lutero tinha apenas 23 anos de idade. Estava num campo aberto, perto da sua cidade de Erfurt. Num dia muito quente, num dia abafado, nuvens densas começaram a se acumular em cima de Lutero. Começou a chover, a chuva se transformou numa tempestade, raios, relâmpagos, trovões. Um raio cortou os céus e caiu exatamente do lado de Lutero. Lutero então caiu aos chãos, com a mão para os céus, e clamou: Santa Ana, padroeira dos meus pais, tenha misericórdia de mim, salva-me, e eu vou virar um monge. Exatamente naquela tarde, Lutero estava fazendo o seu voto monástico, e ele cumpriu esse voto monástico. 15 dias depois, Lutero estava batendo na porta do mosteiro agustiniano, a fim de se tornar um monge agustiniano. Lutero então começa a viver no mosteiro. E Lutero não foi simplesmente um monge. Lutero foi o monge. Ele foi um monge por excelência. Ele cumpria todas as regras do monastério a fio. Ele estava disposto realmente a salvar a sua alma e também salvar a alma dos outros. Reza a lenda que Lutero escovou o chão do monastério com as próprias mãos. Ele leu o Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Somente aqueles que têm mãos limpas. Então ele aplicou em si mesmo uma autopenitência, escovou todo o monastério com as palmas das mãos, até ficarem em carne viva. Esse era Martinho Lutero. Roland Baton, um dos biógrafos de Lutero, vai dizer o seguinte: quaisquer que fossem as boas obras que um homem pudesse fazer para se salvar, essas Lutero estava determinado a realizar. Ele jejuava, às vezes, por 3 dias a fio, sem comer uma só migalha. As épocas de jejum eram mais reconfortantes para ele do que das festas. A quaresma era mais reconfortante do que a Páscoa. Ele impunha a si mesmo vigílias e orações que excediam as estipuladas pela regra. Ele se livrou dos cobertores que lhe eram permitidos e quase morreu congelado.
Às vezes ele ficava orgulhoso da própria santidade e dizia: eu não fiz nada de errado hoje. Então surgiam as primeiras preocupações: será que eu jejuei o suficiente? Será que eu ajudei o pobre o suficiente? Então ele se despojava de tudo, exceto daquilo que era exigido pela decência. Quando ficou mais velho, Lutero acreditava que essas austeridades haviam causado danos permanentes em sua digestão. De próprio punho, Lutero escreveu o seguinte: eu fui um monge por excelência e cumpri as regras da minha ordem com rigor, a ponto de poder afirmar que se algum dia um monge chegasse aos céus em virtude de sua vida monástica, esse monge seria eu. Todos os meus irmãos do mosteiro que me conheceram confirmarão isso. Se eu tivesse persistido por mais tempo, teria me matado com as vigílias, orações, leituras e os outros trabalhos. Esse era Martinho Lutero. Só que algo perturbava Lutero, porque tudo que estava à disposição de Lutero, Lutero então estava fazendo para se encontrar justo diante de Deus: orações, vigílias, penitências, orações, rezas. Porém, ao mesmo tempo que ele fazia de tudo, ele também não se encontrava justo. E isso começou a perturbar a alma de Lutero, porque tudo que estava à disposição dele, ele já havia feito. E ainda assim se encontrava culpado diante do Senhor. Foi então que ele pensou: ok, eu já fiz de tudo que eu posso fazer para me encontrar justo diante de Deus e ainda estou como um culpado. Quem sabe os santos então, pelos méritos dos santos, será que eles podem então me ajudar? E Lutero então fez a primeira peregrinação a Roma. Saiu de Erfurt e foi para Roma, chegando em novembro de 1510. Lutero estava convicto disso, de que lá em Roma, orando e rogando pelos santos, ele poderia então ser justo diante do Senhor. Ele chegou em Roma, subindo as escadas de uma determinada igreja de joelhos. Inclusive, mais tarde, ele lamentou. Ele escreveu que naquele momento ele estava lamentando porque os seus pais eram vivos. Tamanha era a penitência de Lutero, que ao sofrimento ele poderia tirar o pai ou a mãe do purgatório. E aí então ele rogou pelo seu vovô, vovô Heine, para que os santos pudessem fazer alguma coisa pelo vovô Heine no purgatório. Lutero então voltou para Erfurt. E ele vai dizer o seguinte: eu fui com cebolas e voltei com alhos. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Staupitz, que era o conselheiro de Lutero dentro do mosteiro, ficou preocupado com a sanidade mental de Lutero. Ele passava com Staupitz confessando pecados 6 horas, meus irmãos. 6 horas confessando pecados. E a maior parte do tempo era tentando lembrar de algum pecado talvez que ele tenha esquecido, da sua juventude, da sua infância. Staupitz chegou a dizer: Lutero, por favor, volte aqui com pecados de verdade, não volte com pecadilhos. Mate a mãe, mate o pai, cometa adultério, mas não volte com esses tipos de pecadilhos aí. Isso perturbava Lutero. Ele se encontrava culpado sob a condenação divina. Staupitz, então, preocupado com a sanidade mental do jovem monge, aconselhou que Lutero, então, fosse cuidar de uma paróquia, numa vila de 2.000 pessoas, chamado Wittenberg. Lutero, vai para Wittenberg, vai expor a Bíblia, vai estudar a Bíblia, comece com exposições bíblicas. Lutero fez em Wittenberg aquilo que nós temos o costume de fazer, mensagens expositivas, sequenciais. Ele começou então a pregar o Evangelho e estudar o Evangelho. Sabe por onde ele começou? Salmos, Gálatas e Romanos. Eis aí a combinação fatal, meus irmãos. Salmos, Gálatas e Romanos.
o livro dos Salmos, o livro do homem em crise diante da graça do Senhor, o homem desnudando, rasgando a sua alma diante de um Deus que é soberano em graça. O livro dos Gálatas, o livro onde Paulo vai defender o verdadeiro evangelho e vai denunciar o falso evangelho. Mas o que realmente colocou Lutero na lona, nocauteou aquele jovem monge, foi o livro de Romanos, o maior tratado teológico da igreja, o livro que fala sobre a imputação da justiça de Deus, eleição, graça, soberania, justificação. Quando Lutero então chegou no livro de Romanos, aquele jovem monge caiu de joelhos, foi convencido pelo estudo acurado desses 3 livros, dos Salmos, de Gálatas e principalmente de Romanos. Ele chegou então no capítulo de número 1, verso 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça essa que é de fé em fé. O justo viverá pela fé. Essa frase de 4 palavras apenas. O justo viverá pela fé. Jogou esse jovem monge ao chão. Lutero foi alcançado pela graça. E aí o resto da história nós conhecemos. Toda a trama das indulgências, Alberto de Brandemburgo, Papa Leão, as 95 teses e tudo mais. Eu quis poupar os irmãos, porque os irmãos já conhecem essa história, mas talvez poucos de nós tínhamos esse conhecimento dessa auto-penitência de Lutero, essa tentativa de barganha com Deus. Lutero então foi alcançado pela graça, pela mensagem da justificação pela fé. Não é por barganhas, meus irmãos. Você não consegue conquistar Deus, você não barganha com Deus que não precisa de você. Lutero chegou a essa conclusão, inclusive mais tarde, na controvérsia de Heidelberg, ele colocou essa teologia de forma mais acurada. Teologia da glória, teologia da cruz. Na teologia da glória, quando os homens buscam glória para si, tentando alcançar os céus, eles sobem então a Torre de Babel. Na teologia da glória dos homens, na teologia da barganha dos homens, é a teologia da Torre de Babel, quando os homens tentam então, de forma frustrada, subir aos céus, mas Lutero diz não é a teologia da glória, é a teologia da cruz. E a teologia da cruz não é a Torre de Babel, é a escada de Betel, é a escada que desce. Não é o homem que sobe aos céus que descem ao homem. Tal como George Whitefield disse, é tão possível um homem conquistar Deus e chegar aos céus pelos seus méritos, como é possível alguém construir uma escada feita de areia e chegar até a lua. Lutero foi alcançado pela graça. E é exatamente aqui, no sola fide, na justificação pela fé somente, que reside o nosso contraste, a nossa diferença, a discrepância entre nós, protestantes, e os católicos. Ela não reside tão somente na pessoa do Papa, ela não reside tão somente em Roma, ela não reside tão somente nas imagens e esculturas, ela reside principalmente no sola fide. E quando eu falo sola fide, somente a fé, o somente é mais importante para a compreensão da doutrina do que propriamente a fé. Porque Roma também vai dizer que o homem é justificado pela fé, mas nós, protestantes, vamos defender que nós somos justificados pela fé somente. O sola faz toda a diferença. E aí Lutero então, ele fez uma forma teológica que resiste até hoje.
Os católicos começaram a revidar, começaram a interrogar Lutero, e Lutero então ele criou uma fórmula para expor de uma forma mais didática essa doutrina do sola fide. Simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Simultaneamente encontrado com justiça e ao mesmo tempo pecador e depravado. A mensagem do Evangelho é exatamente isso, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é a mensagem que Deus alcança pessoas afogadas no pecado do pé à cabeça. É somente pela graça, é somente pela fé somente. A mensagem do Evangelho é a mensagem que vai nos mostrar este Deus gracioso, que imputou a sua justiça em Cristo Jesus, imputou a graça, a vida de Cristo em nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Paulo resumiu o Evangelho num verso apenas. Porque Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Eis a grande troca do Evangelho. Eis a grande troca do Evangelho. Lutero entendeu isso. Eu sou culpado. Eu sou culpado, eu sou pecador. Mas eu estou escondido em Cristo. A grande diferença é esta, meus irmãos. A ira de Deus está nos procurando, assim como estava procurando Lutero. A culpa estava procurando Lutero, mas Lutero estava oculto em Cristo Jesus. A culpa e a condenação passaram longe de Lutero, ele estava escondido em Cristo. E nós, pela graça, pela fé somente, estamos também ocultos em Cristo Jesus. Cristo consumou toda a sua obra na cruz do Calvário. Timothy Keller, ele expressa isso de uma forma muito objetiva, muito cirúrgica. Jesus viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, não por aquilo que somos, ou por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez e é. É sempre por meio de Cristo Jesus, e Lutero entendeu isso. Simul justus et peccator. Os católicos não deixaram barato, começaram a revidar. E a compreensão, então, da justificação dentro do catolicismo romano é uma justificação analítica. Entenda isso. Uma justificação analítica. Enquanto a compreensão da justificação dos protestantes reformados é uma justificação sintética. A justificação analítica dentro da compreensão dos teólogos católicos é a seguinte, que Deus não pode declarar alguém justo se essa pessoa não for justa. Deus não pode declarar um homem justo se de fato ele não for encontrado justo. Por isso que é uma justificação analítica. A justiça tem que estar inerente à pessoa. Lutero respondeu que não. A justiça é sintética. Ela é fora, ela é extra. Ela não se encontra em nós. Ela não é inerente em nós. Ela nos é dispensada através dos méritos de Cristo Jesus. Ela não está em nós, ela é dispensada em nós pelos méritos de outro, e esse outro é Jesus Cristo. E aí os católicos disseram o seguinte, não, a pessoa ela pode ser justa pelos méritos dos santos. Lutero então respondeu com Romanos 3, não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, não há um justo, um sequer. Os católicos então, não, mas os santos são justos, os santos estão intercedendo por nós. Lutero disse ninguém, Romanos diz ninguém, não há nenhum justo, nenhum sequer.
E ele continua então, ele chega no capítulo de número 3, a partir do verso 21. Ele começa a expor, e praticamente essa perícope, meus irmãos, é a perícope do Evangelho. De uma forma maestral, Paulo traz aqui a mensagem do Evangelho no verso 21 do capítulo de número 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Eis aqui a nossa grande salvação, a pessoa de Cristo bendito, soberano, Cristo Jesus, que nos é apresentado aqui por Paulo como uma propiciação de Deus. Você sabe o que é propiciação, meus irmãos? É o ato de apaziguar a ira de Deus. A propiciação era feita no Antigo Testamento com alguns ritos. Por exemplo, um chefe de família deveria criar um boizinho dentro da sua casa, ali no seu quintal, cuidar dele, alimentar esse boizinho, ter até uma certa afeição com este boi. Quando ele estivesse bem gordinho, o pai de família, o sacerdote da sua casa, pegaria então esse boizinho, levava então até o sumo sacerdote. Ele colocava as mãos sobre aquele boizinho, e a ilustração é que os pecados daquela família estavam sendo então colocados naquele boi. Aquele boi praticamente era esquartejado em holocausto, e eram colocados então como propiciação, como um ato de apaziguar a ira de Deus. Então entenda que no Antigo Testamento os homens estavam colocando isso, era a propiciação deles para com Deus irado. E aí nós temos, dentro da nossa teologia, nós sabemos que esse tipo de ato, esse tipo de rito, ele não tirava o pecado, ele simplesmente cobria o pecado. E aí nós temos Jesus Cristo, alguns anos depois, seu primo João Batista está no Rio Jordão, aponta para o seu primo Cristo Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não simplesmente cobre, mas tira, arranca, dissipa. Ele é o Cordeiro de Deus. Paulo vai dizer aqui que Cristo é a propiciação de Deus, ou seja, não é mais homens colocando diante de Deus a sua propiciação, é Deus entregando uma propiciação para Ele mesmo. É Deus se apaziguando em Cristo Jesus. E aí você vai na cruz do Calvário, você tem Cristo Jesus, e ali é uma coisa de Cristo e Deus. Não tem nada de homens ali. O próprio Jesus disse: vocês pensam que podem tomar a minha vida? Não, sou eu que dou por vós. Na cruz do Calvário é Deus e o Filho ali numa trama redentiva, e eles estão então entrando num acordo. E nós sabemos, na nossa teologia pactual, que é a consumação e o triunfo da aliança da redenção. Mas enfim, eis aí então Lutero, o homem fraco, o homem perturbado, mas que foi alcançado pela graça do Senhor. Isso é uma coisa que nós podemos afirmar, meus irmãos, é que a justiça de Deus é para homens fracos. A justificação do Senhor é para homens fracos. Você pega, por exemplo, Hebreus capítulo de número 11, você vai ter ali aquilo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Aí eu pergunto, será que nós temos ali homens fortes com uma fé forte? Não. Nós temos homens fracos e que por vezes tiveram uma fé fraca. Tome, por exemplo, Abraão, que é descrito em Hebreus 11.
o patriarca da fé. Sim, Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Sim, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça a ele. Sim, Abraão levou seu filho Isaque a fim de ser imolado. Porém, Abraão, quando passou pelo Egito, teve uma fé vacilante. Mentiu ao faraó e expressou assim a sua incredulidade. Esse homem que nós, por vezes, nós temos como um homem forte, com uma fé forte, era um homem fraco com uma fé fraca. Inclusive, Deus teve que renovar as alianças com Abraão algumas vezes. Por quê? Você tem também a pessoa de Sansão, um nazireu, um homem que foi dedicado ao Senhor desde o ventre. A fé de Sansão não era tão forte quanto os seus bíceps, meus irmãos. Esse nazireu, Sansão, se envolveu com idolatria, teve uma fé vacilante, uma fé fraca. Pegue, por exemplo, a vida de Jefté, que aparece também em Hebreus capítulo de número 11, que fez um voto tolo, que por um breve momento teve uma fé tola e irresponsável. Senhor, se o Senhor colocar os amonitas nas minhas mãos, eu vou render um sacrifício, eu vou matar a primeira pessoa que sair da minha tenda. Ele volta então, triunfante, e vê a sua filha adolescente saindo da tenda. Esses são os homens que estão em Hebreus capítulo de número 11. Portanto, meus irmãos, mais importante do que ter uma fé forte, é simplesmente ter fé. É simplesmente ter fé. E mais importante ainda do que ter fé, é ter o autor e o consumador da fé, que é Cristo Jesus. Você chega então no capítulo de número 12, você está ali no capítulo 11, os heróis da fé, você vira a página, capítulo 12. O autor de Hebreus dizendo que Cristo é o autor e o consumador da fé. O importante é Ele mesmo, é Cristo Jesus. Tudo começa com Ele, tudo termina nele, é graça do começo ao fim. Voltando agora para a vida de Lutero. No século XVI, a Igreja Católica fez um concílio chamado Concílio de Trento, para responder, para tentar frear o avanço dos reformadores. E dentro desse concílio foi feito algumas declarações teológicas, que até hoje a Igreja Católica tem como doutrina e dogma. Por exemplo, seção 6, Canone 30, isso aqui são documentos que você inclusive acha na internet. Tem em latim e tem em português, você só coloca lá no site do Vaticano, Centro de Estudos Dom Bosco, você vai ter todos os canones, então, do Concílio de Trento. Seção 6, Canone 30. Veja bem o que os católicos afirmaram e declararam. Se alguém diz que a culpa é apagada a todo pecador penitente depois de ter recebido a graça da justificação, e que a dívida do castigo eterno é de tal maneira apagada que não fica nenhuma dívida do castigo temporal para ser descartada, seja nesse mundo, seja no próximo ou no purgatório, antes que a entrada do reino dos céus seja aberta, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja maldito. Seção 6, Canone 9. Se qualquer pessoa disser que pela fé somente o pecador é justificado, com o sentido de que nada mais seja requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja ele anátema, que seja ele maldito. Seção 6, Canone 10. Se alguém disser que os homens são justificados, seja pela imputação da justiça de Cristo somente, seja pela remissão dos pecados somente, para a exclusão da graça e o amor que é derramado em seus corações pelo Espírito Santo e que é inerente neles, ou mesmo que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, que seja ele anátema. Isso é o dogma da Igreja Católica. E por vezes nós temos pastores dizendo o seguinte, nossos irmãos católicos. Será, meus irmãos?
Aí você pensa assim, não, mas isso é uma teologia medieval, isso é uma teologia da Igreja Católica medieval do século XVI. Não. Vaticano II, 1960. Os cardeais do Vaticano II declararam Trento como irreformável, ou seja, não se mexe mais em Trento. Aquilo ali é dogma. Não há mais como, meus irmãos, ter ecumenismo com qualquer doutrina, seja ela católica, seja qualquer igreja dita evangélica que venha pisar no sola fide. E a sola fide é a mensagem do evangelho, meus irmãos. Nós estamos lidando com uma doutrina que não é periférica. Nós não estamos lidando aqui com escatologia, se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, se os dons foram cessados ou os dons ainda continuam na igreja. Não é isso. Nós estamos lidando com a espinha dorsal, com aquela doutrina que é o eixo gravitacional de todo o evangelho. E nós, juntamente com os reformadores, devemos protestar contra qualquer instituição, contra qualquer homem, contra qualquer falsa doutrina que venha diminuir essa mensagem que tem poder de livrar os homens do fogo eterno. Vamos orar? Vamos orar? Por favor, baixe sua cabeça. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, primeiramente, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Salvação essa que nos foi dada somente pela graça, somente pela fé, Senhor. Tal como um mendigo jogado na sarjeta, nós simplesmente estendemos as nossas mãos a fim de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela salvação, obrigado pela justificação, Senhor. Ó Deus, eu te louvo também pelos reformadores, pela vida de Lutero, pela vida de Calvino, Zwinglio e tantos outros, Senhor, tantos outros anônimos que só o Senhor conhece, que foram valentes e que hoje nos deram a oportunidade, Senhor, de estar aqui, emancipados, independentes dessa instituição anticristã. Muito obrigado, Senhor, pela graça, muito obrigado pela salvação. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.